Olá, infiltrado! No vídeo de hoje você vai conhecer a história de Joseph Pistone, um agente secreto do FBI que, durante 6 anos, viveu uma vida completamente diferente dentro do mundo da máfia. Por causa dele, mais de 100 condenações a mafiosos foram feitas e, assim, a temida família Bonanno ruiu. Então, espião, não perca tempo, já deixe o like no vídeo e aprecie a missão. Capítulo 1. Se aproximando da máfia. 15 de setembro de 1976. Little Italy, Nova York. No balcão de uma cafeteria, um homem observava o ambiente com uma atenção clínica. Seu nome verdadeiro era Joseph Dominic Pistone, mas no mundo da máfia ele era Donnie Brasco, um joalheiro de rua, com as amizades certas para quem sabia pedir. Por fora, um simples golpista do submundo nova-iorquino. Por dentro, um agente do FBI infiltrado na organização criminosa mais poderosa dos Estados Unidos. Antes de se tornar o homem que derrubaria uma das famílias mafiosas mais antigas da América, Pistone era apenas um garoto do bairro ítalo-americano de Erie, Pensilvânia. Cresceu cercado por famílias que falavam alto, gesticulavam demais e obedeciam a códigos silenciosos de lealdade. Entrou para o FBI em 1969 e logo se destacou por sua habilidade em entender pessoas, a maneira como falavam, mentiam e se traíam pelos detalhes. Mas o que o tornava realmente diferente era a paciência. Em 1976, o FBI buscava algo inédito: infiltrar-se de verdade nas famílias mafiosas de Nova York. Até então, os agentes só conseguiam tocar a superfície. Ninguém jamais havia conseguido entrar. Foi então que Joseph se ofereceu. O plano: fingir ser um pequeno ladrão e contrabandista de joias, aproximar-se de pessoas ligadas às famílias Colombo e Bonanno e subir lentamente na hierarquia. Donnie Brasco começou pequeno e, aos poucos, foi ganhando a confiança de figuras importantes, como Benjamin Lefty Ruggiero, um soldado veterano dos Bonanno que o tomou como protegido. Lefty acreditava que Donnie era o verdadeiro negócio. Alguém disposto, discreto e com futuro. Para o FBI, aquilo era ouro puro, um acesso direto ao coração da máfia. Mas quanto mais Donnie se aprofundava, mais Joseph se perdia. A linha entre agente e criminoso começava a se desfazer. Ele vivia entre dois mundos, e em ambos, a menor suspeita significava morte certa. O que começou como uma operação de alguns meses estava prestes a se transformar na infiltração mais longa e perigosa da história do FBI. E nas sombras de Nova York, o nome Donnie Brasco começava a se tornar lendário, tanto entre os criminosos quanto entre os agentes. Capítulo 2. O submundo da máfia. 1977. Brooklyn, Nova York. Um Cadillac preto encosta devagar na esquina da Mulberry Street. No banco do passageiro, Donnie Brasco acende um cigarro, olhando pela janela suja do carro, enquanto Lefty Ruggiero fala ao telefone público do outro lado da rua. A conversa é curta, um aperto de mãos, uma troca de olhares e o destino de Donnie se afunda ainda mais nas sombras do submundo. Pistone já estava profundamente infiltrado. Sua fachada como comerciante de joias ilegais funcionava perfeitamente. Ele conhecia o jargão, os contatos, os truques de rua, sabia se portar, se vestir, se calar. E, acima de tudo, sabia nunca fazer perguntas. O submundo da máfia operava com base em uma regra simples: a palavra vale mais que o sangue. Lealdade, silêncio e respeito eram os pilares. Donnie aprendeu a se mover como um deles. O FBI monitorava tudo, mas Joseph vivia cada segundo como se realmente fosse um criminoso. Com o tempo, Lefty Ruggiero passou a tratá-lo como um filho. Um homem rude, de rosto cansado, com mais de 25 assassinatos no currículo.
Ele confiava em Donnie. Levava-o a reuniões, almoços, negócios. E dentro dessa relação, Pistone começou a colher as informações que o FBI sonhava há décadas em obter. As famílias Colombo e Bonanno estavam envolvidas em tráfico de drogas, extorsão, apostas ilegais e lavagem de dinheiro. Mas o que poucos sabiam é que havia uma guerra fria silenciosa entre elas, uma disputa por território e influência dentro de Nova York. Donnie transitava pelos dois lados, sendo aceito em ambos, mas sem jamais revelar sua verdadeira lealdade. A confiança era o oxigênio daquela vida. Uma palavra errada, um gesto mal interpretado e seria o fim. Pistone sabia disso, e mesmo assim, seguia. Em uma ocasião, Lefty o apresentou a Sonny Black Napolitano, um dos capitães mais respeitados dos Bonanno. Era um passo além do imaginável. Donnie estava dentro da estrutura central da máfia. Reuniões começaram a acontecer em bares discretos, docks abandonados e clubes sociais. Donnie anotava tudo mentalmente. Nomes, cargos, esquemas, conexões com políticos e policiais corruptos. O FBI, a essa altura, já acumulava centenas de horas de gravações secretas. Mas o preço era alto. Donnie participava de coletas, negociações e até de encontros onde outros criminosos eram executados. Ele nunca puxou o gatilho, mas esteve lá, ao lado de quem o fazia. E para o FBI, era um sucesso sem precedentes. Capítulo 3. Donnie Brasco. Uma lenda entre dois mundos. 5 anos haviam se passado desde o primeiro passo de Donnie Brasco no mundo da máfia. Ele tinha acesso a reuniões secretas, lucros de negócios ilegais e até influência em decisões internas das famílias Bonanno e Colombo. Mas o disfarce estava no limite. O FBI começava a temer que, se Donnie permanecesse por mais tempo, ele próprio se tornasse alvo de desconfiança, ou algo pior, de uma consagração oficial dentro da família Bonanno. Ser feito, como chamavam, significava um ponto sem volta. Seria uma cerimônia de iniciação com sangue e juramento. Um passo que colocaria o FBI em território moral e legal completamente desconhecido. Os superiores de Pistone decidiram que era hora de encerrar, mas para Joseph, sair não era tão simples. A máfia não aceitava despedidas. Durante os meses seguintes, ele começou a se afastar lentamente, disfarçando o movimento com desculpas de viagens e negócios em outras cidades. O FBI preparava o grande golpe, uma operação massiva, baseada em anos de provas, fitas e depoimentos obtidos através de Donnie Brasco. Mas havia algo que o FBI não podia prever: o impacto pessoal. Quando a operação finalmente veio à tona, o mundo da máfia foi devastado. Mais de uma centena de prisões ocorreram. O Império Bonanno ruiu por dentro e o nome Donnie Brasco passou a ser sussurrado como uma maldição entre os sobreviventes. Lefty Ruggiero, o mafioso que havia apadrinhado Donnie, foi chamado por seus superiores. Ele sabia o que aquilo significava. Na lógica da máfia, alguém teria que pagar pelo erro, e ele, por ter apresentado Donnie, era o culpado. Por sorte, agentes do FBI o interceptaram antes que pudesse ser morto e o informaram da verdade. Donnie nunca existiu. Era tudo uma operação. Pistone, o agente duplo, foi colocado em proteção total. Seu rosto e identidade real tornaram-se secretos e ele jamais voltou a ver os homens que chamava de irmãos. A Operação Donnie Brasco tornou-se uma das maiores infiltrações da história policial moderna. O FBI desmantelou esquemas milionários, destruiu redes de corrupção e expôs a vulnerabilidade da máfia americana. Mas o preço foi alto. Durante 6 anos, Joseph Pistone viveu uma mentira.
Perdeu aniversários, o crescimento dos filhos, o casamento quase desabou e, mesmo após o fim da missão, ele continuou olhando por cima do ombro, sabendo que havia traído o código mais sagrado do submundo, a lealdade. Ainda assim, sua coragem redefiniu o conceito de infiltração e inteligência humana. Com uma identidade falsa, uma mente fria e um coração dividido, Joseph Pistone destruiu uma família mafiosa e quase perdeu a sua no processo. Hoje, décadas depois, o nome Donnie Brasco é uma lenda que nem o FBI e nem a máfia são capazes de esquecer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e aproveitar para se inscrever no canal. Também comenta aqui embaixo qual espião ou espiã você quer ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima missão!